Cantos e Versos, apoio cultural, Colégio Virgem Imaculada, Janga Paulista. Eita, minha gente, bom demais estar com você na sua casa. Cantos e Versos chega aqui no berço da cultura do Agreste, Fundação de Cultura. Nossos agradecimentos ao prefeito Rodrigo Pinheiro, ao nosso presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, Herman Cavalcante, né? O nosso querido Márcio, vice-presidente também. E está aqui com o nosso querido professor, historiador, né? Catedrático maravilhoso, professor Urbano. Obrigado. Obrigado por estar com a gente, né? Obrigado pelo convite, Totti. Nosso querido Cabra do Agreste, Nélio Buscapé. Nélio, você sabe por que a gente está com o nosso mestre, professor Urbano, hoje? Falar de Lampião, né? Falar de Lampião. Vai ter tanta coisa para a gente explorar a memória desse homem. Ele viaja o país todo, tem tanta história para contar. Mas fale de Lampião. Escrito no cordel por toda a região, para falar desse sujeito nascido lá no sertão. Tá bonito sua escrita, sua mulher Maria Bonita, o esposo dela é Lampião. Eita, cara! Professor, quando a gente relata Lampião, vamos começar da história. O senhor esteve lá no berço da história de Lampião. Fale para o telespectador do Cantos e Versos essa sua experiência de estar ali no berço dessa história do cangaço. Estou de Neres, nossos queridos amigos telespectadores. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade e mais um convite para a gente dar um passeio aí por essas páginas grandiosas da cultura nordestina. Um outro aspecto, Tony, é que quando a gente se propõe a falar sobre o cangaço, a gente precisa entender dois elementos. O Nordeste daquela época, a gente fala de um Nordeste século XIX, início do século XX, e era um Nordeste que não havia possibilidade de ascensão social. Ou seja, quem era latifundiário nascia rico, vivia rico e morria desfrutando da riqueza. E quem não era, não tinha chance de melhorar de vida, porque nós não tínhamos um processo educacional, não haviam escolas para todo mundo, não haviam faculdades. Então a sociedade se dividia em dois grupos. Uma pequena, uma minoria que mandava, os latifundiários, que eram donos das terras, dos animais das lavouras, por conta disso eram donos também das pessoas. E os pequenos, simples agricultores que tentavam sobreviver numa vida muito sacrificada. E como personagens, nós temos 4 elementos: cangaceiros, coronéis, coiteiros e volantes. Então, imaginando como um grande teatro da vida, foi nesse cenário que se desenvolveu o cangaço. As pessoas têm o imaginário de que Lampião criou o cangaço e com a morte dele terminou o cangaço. Mas na realidade não é nenhuma coisa nem outra. A gente tem, por exemplo, o primeiro e mais antigo registro sobre o cangaço aqui na história de Pernambuco, no ano de 1786, um cidadão nascido na zona da Mata Pernambucana, batizado como José Gomes, ele é denominado como o número 1 na história do cangaço, e cangaço enquanto grupo de bandoleiros, né, que viviam à margem da lei, e esse camarada pagou com a própria vida, assim como a maioria dos cangaceiros. Ele foi enforcado no Forte das Cinco Pontas no ano de 1786. E a gente entende o fechamento do ciclo do cangaço com a morte de Purisco, compadre, né, e o número 2 na história do cangaço, o Purisco foi morto pela volante do tenente Zé Rufino num tiroteio no sertão da Bahia em 1940. Então, puxando aí como uma linha histórica, a gente tem quase 2 séculos e meio da vivência do cangaço enquanto identidade cultural no Nordeste. Aí a gente tem uma coisa interessante para o senhor relator, que o cangaço nem nasceu com Lampião. Nem ele criou, nem finou com ele. Ele criou e nem terminou. Aí como é que a gente fala que o cangaço nem iniciou e nem terminou com o Lampião? Olha, quando você pede essa por um improviso, eu estava aqui imaginando, para você contar a história do Lampião, nós temos que ter um professor. Né? Porque assim, ela é contada de várias maneiras, né? Aí cada um tem uma interpretação diferente. Exatamente. Aí eu digo assim, na história de Lampião ele deixou o seu papel, para um era gente boa, para outro era cruel.
essa história já passada ainda hoje é contada na literatura de cordel. Excelente, parabéns, Nelson. Quem sabe faz ao vivo. É verdade. Quando começou a história e a relação de Lampião, como é o nome de Lampião, professor? E quando começa essa história no cangaço? Virgulino Ferreira da Silva, né? Ele nasceu no sítio Passagem das Pedras. Tive a oportunidade de fazer esse roteiro. Os amigos que quiserem ir, o sítio Passagem das Pedras fica a 42 quilômetros do centro de Serra Talhada, né? Aberto à visitação pública. A história nos conta, ele nasceu em 1898. Em 1915, ele com 17 anos, houve uma grande seca no sertão. E o pai dele, a família como toda devota do Padre Cícero, o senhor José Ferreira juntou os outros filhos e um grupo de amigos do sítio foram para o Juazeiro, até pela proximidade, né, de 200 quilômetros que separa Serra Talhada do Juazeiro, e as pessoas muito fervorosas. Então vamos para a Romaria no Juazeiro, né, pedir uma intervenção ao Padre Cícero para que possamos ter chuvas e aí salvar a agricultura, a lavoura e a pecuária na nossa região. E Virgulino, com 17 anos, ficou sob o comando do sítio, né, uma pequena propriedade. O pai dele era almocreve. Almocreve, a atividade das pessoas que tinham burros de cargas e faziam o transporte das mercadorias, Tony, do interior de Pernambuco até a cidade de Arco Verde, que na época chamava-se de Rio Branco. Olha aí. E aí, o que é que eles transportavam? Gibão, chapéu de couro, farinha, rapadura, e levavam justamente de Serra Talhada até a cidade de Arco Verde. Pois bem, a família foi para as Romarias, passaram 2 semanas no roteiro de ida e volta, e quando o pai dele volta com a família, o senhor José Ferreira, ele, um cara inteligente e inquieto como era, chama o pai num canto de parede e diz: pai, roubaram aqui uns bodes da gente. E eu até imagino quem foi. Foi fulano de tal, filho de José Saturnino, né? E quando a gente chega lá no espaço geográfico, você vê exatamente a fronteira. O pequeno sítio do seu José Ferreira e o seu José Saturnino, um homem que tinha uma grande propriedade. Mas aí o pai, pacífico como era, de seu filho, vamos deixar isso para lá. Foi só um bode, você não viu, a gente não tem provas disso, então vamos deixar. Eles não querem confusão com ninguém, não. Só que o Virgulino, extremamente inquieto, chama o irmão, adentram a propriedade do vizinho na calada da noite e descobrem uma cova. Escavam com as mãos e encontram a pele do bode, com inclusive a orelha, né, que tinha o hábito de furar as orelhas para marcar a sua propriedade. E aí ele volta para o pai e diz: ó pai, tá aqui as provas, agora nós vamos ter que ir para Serra Talhada, na época chamava de Vila Bela. Agora nós vamos ter que ir para a vila para denunciar o delegado e ele fazer uma investigação. E seu José Ferreira novamente recua. Não, filho, deixa isso para lá. Não, mas eu quero ir, vamos e vamos. Aí o pai, para atender o desejo do filho, vai. Só que aí quando chegam na delegacia, o delegado, que naturalmente tinha muito mais relação de convivência com o Saturnino, por ser uma família de uma condição. Exatamente. Só, tudo bem, para a gente abrir o inquérito eu vou precisar de 3 testemunhas e um advogado. Onde danado ia achar um advogado no sertão em 1915? Minha Nossa Senhora, pelo amor de Deus. E aí ele entendeu que, peraí, eu vou ter que fazer justiça com as próprias mãos. Infelizmente, cria-se um tensionamento entre as duas famílias, né? Os filhos de ambos, seu José Ferreira e do seu Saturnino, se encontram vez por outra na feira de Floresta, né? Na comunidade dos Nazarenos, e eu já tive a satisfação de fazer todo esse roteiro. E homens que entenderam que iam resolver do jeito dele, na base da faca. As pessoas apartam a briga na feira, mas aí perde-se o clima. Por conta disso, 3 anos depois, em 1918, seu José Ferreira vende a pequena propriedade a qualquer custo, muito barato. E para não ver os filhos morrerem ou matarem, se muda para Alagoas. E aí a família fica de cabeça para baixo. Por quê? Era uma família que, pequenos agricultores, mas que viviam do seu trabalho, da sua renda, tudo na mais absoluta normalidade. E agora o seu José Ferreira vai ter que criar os filhos em Alagoas, né, em Mata Grande, trabalhando de alugado para os outros. Isso aí dá um estado de revolta no Virgulino e ele entende que vai ter que entrar para o cangaço, porque ele tem uma sede de vingança. Então, essa é a base da entrada chamete de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião do cangaço. Ou seja, nessa discussão, o pai não morreu e nem os irmãos. Nessa discussão em Serra Talhada. Não.
Exatamente. Criou-se o tensionamento de 3 anos, até que ele entende que tem que ir embora para o território. Só que, infelizmente, não adianta. Né? Algum tempo depois, um cidadão que era um sargento da Polícia Militar da época, né, o José Lucena, localiza a família em Alagoas e vai para lá para ainda resolver a questão. Quando, no entendimento do pai, do José Ferreira, a coisa já tinha distanciou, esqueceu, deixa essa mágoa para lá. E aí, a mãe dele, infelizmente, tem um colapso nervoso e morre com um tensionamento daquela situação, e o pai também matam o pai dele. Então, a partir daí, ele junta a família e na narrativa histórica, inclusive tive a oportunidade, Tony e amigos, de entrevistar a dona Expedita Ferreira, né, a filha do casal Lampião e Maria Bonita, e ela afirmando essa história. Hoje é uma senhorinha com 92 anos, mora em Aracaju. E aí ele reuniu a família e disse: olha, perdemos tudo que tinha. O sítio, a propriedade e o sossego. E eu vou fazer o seguinte: minhas irmãs eu vou mandá-las para o Juazeiro, para as casas de caridade do Padre Cício, que naquele momento já era um destaque, né, na sociedade nordestina. E vou entrar para o cangaço, que é a razão da minha vida a partir de hoje, é matar até morrer. E aí ele entra para o cangaço no bando de um cidadão denominado Senhor Pereira. Ele passa 3 anos subordinado ao Senhor Pereira. Em 1922, o Senhor Pereira, inclusive tem várias fotos desse cidadão, os amigos que quiserem fazer a pesquisa na internet, bota lá, Senhor Pereira Cangaço, e tem várias fotos dele. Então foi o primeiro, como é que a gente chama? O único chefe que o Virgulino teve foi o Senhor Pereira. O chefe do cangaço de Lampião foi seu Pereira. Exatamente. E aí, em 1922, o senhor Pereira entende que ele faz uma leitura social. Em 22 já estava chegando o trem pelo sertão. Certo. Em 22 chegava o telégrafo, as polícias já estavam sendo melhor equipadas. E aí ele entende que vai sair do cangaço para garantir a própria vida. Uhum. E aí, no pequeno grupo, ele vê a liderança do Virgulino e repassa para ele o comando. E aí ele se autodenomina, né, Lampião, o rei do cangaço. Lembrando que a denominação rei do cangaço já existia. Nós temos um personagem que, inclusive, é o único fato registrado oficialmente pela história de um cangaceiro aqui em Caruaru. Né? Em 1914, no sábado, 28 de novembro, veio para cá o cangaceiro Antônio Silvino, que até então se denominava o rei do cangaço e o rifle de ouro. Sobre Silvino, que é pernambucano, nascido em Afogados da Ingazeira, na verdade o nome dele era Manuel Batista de Moraes. Ele se denomina Antônio Silvino em homenagem ao tio, e eu costumo dizer nas entrelinhas, Tony, se o Brasil tivesse sabido aproveitar esses nomes, a gente teria tido uma história bem maior. Conta-se que Antônio Silvino tinha como hobby atirar o alvo em garrafas. Certo. Só que pessoas contemporâneas contam que viram várias vezes. Ele não se satisfazia em botar as garrafas no muro e atirar. Não. Ele botava a garrafa com a boca virada para o lado dele, e a alegria dele era quando a bala entrava pelo gargalo e arrancava o fundo da garrafa. Ou seja, esse homem numa Olimpíada de tirar o alvo teria trazido medalha de ouro para o Brasil. Falando nordestino, esse homem é no campo. Exatamente. Lembra, eu não sei se tem a ver com o doutor Luiz Pereira de Melo. Doutor Luiz Pereira de Melo. É porque doutor Pereira também, e Luiz Pereira, o pai dele era Pereira, tinha a fazenda, e eles tinham uma ligação muito grande com Zé Saturnino, né? Acho que chega até por ser parente, essa coisa assim. Pode até ter a ver com o Dr. Luiz Pereira. Inclusive tem uma obra maravilhosa que a gente homenageou o Dr. Luiz, da fazenda dele de Serra Talhada. Como é o nome da música? Fazenda Serra do Man. Tem a Fazenda Caiçara, que foi João de Vila. Foi essa que Ivan Ferraz gravou? Não, aquele foi Fazenda Tabuleiro, que também foi da família. Fazenda Tabuleiro, lá em Serra Talhada. Agora, é interessante quando o senhor fala de Saturnino, né? José Saturnino. José Saturnino. Que era um vizinho também da família do seu José Ferreira. O berço do cangaço, a gente pode colocar nessa região do sertão ali, do Pajeú, Serra Talhada, Afogado da Ingazeira, porque a gente tem essa história do cangaceiro José Saturnino aqui no Agreste. É o local, aquele espaço geográfico, que eu tive a oportunidade de percorrer aquilo ali já algumas vezes, e a gente tem ali 2 colunas importantíssimas para quem se propõe a estudar o cangaço, Tony, Neres e os amigos. O fato de que a Vila dos Nazarenos, os Nazarenos é uma comunidade rural pertencente à cidade de Floresta,
Inclusive tem um batalhão, né, que infelizmente foi desativado, mas a edificação ainda está lá. E os nazarenos foram o mais intenso, o mais preparado grupo de combate ao cangaço. E a gente tem justamente no território de Serra Talhada o sítio Passagem das Pedras, onde nasceu, como explicamos agora, né, Virgulino Ferreira da Silva, e o personagem mais conhecido da história do cangaço. Se a gente entender o cangaço como uma saga nordestina de quase 2 séculos e meio, o maior personagem é exatamente Virgulino Ferreira. Então, naquele território ali, que inclusive, né, fazem fronteira, floresta com Serra Talhada, aí a gente tem 75% a 80% da história do cangaço como uma marca indelével daquela cultura. Mas nessa época de Virgulino existia outros bandos. Existiam sim, justamente isso. José Saturnino aqui fazia parte do bando. Não, José Saturnino era o fazendeiro, né, vizinho do seu José Ferreira. Nós tínhamos aquele que antecedeu o cangaço, por exemplo, personagens como Lucas da Feira, né, de Feira de Santana, na Bahia, que tinha o seu próprio bando. Nós tínhamos aquele, como falamos agora há pouco, né, que veio aqui para Caruaru, né, o Manuel Batista de Moraes, o Antônio Silvino, que inclusive tem uma história grandiosa sobre ele. Ele foi capturado pelo sargento Teófanes Ferraz, né? Tem o neto do sargento Teófanes, é nosso amigo, né, Geraldo Ferraz, mora aqui em Gravatá, um homem brilhante, que escreveu um livro muito bom contando os detalhes do processo. Nós temos o senhor Pereira também, né, como líder do cangaço. Nós temos por isso que essas pessoas, né, tinham os seus grupos de cangaceiros. Entendendo também, Tony, eu sempre gosto de enfatizar que não dá pra gente romancear o cangaço. Eu que estou nessa pesquisa há mais de 30 anos, sempre ouvi aquela pergunta de tantos jornalistas: professor, Lampião, herói ou bandido? Mas aí eu tenho cuidado eu não estou para dizer a minha opinião, nem me apaixonar pelo personagem. Pela minha fidelidade de ser o professor de história, eu tenho o compromisso de fazer uma narrativa dos fatos, né? E cabe a quem ouvir entender se é herói ou bandido. Porém, na visão da sociologia enquanto ciência, define o seguinte: o que é um herói para a sociologia enquanto uma ciência universal? Heróis são aquelas pessoas que renunciam os seus interesses pessoais e dedicam a sua vida para melhorar a vida da sociedade. A gente tem um personagem que pode ser considerado pelos olhos da história como herói, por exemplo, aqui em Pernambuco, Frei Caneca, uma heroína grandiosa para o Brasil, sem violência, sem a irmã Dulce da Bahia, uma pessoa que teve um trabalho extraordinário. Então, no meu entendimento, não cabe esse rótulo de herói a Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Porém, era um homem que eu defino em 2 adjetivos. Era um homem extremamente inteligente e um homem extremamente corajoso. Se o Brasil tivesse aproveitado a coragem e a inteligência dele, como fato, por exemplo, em 4 de março de 1926, ele vai para o Juazeiro, a convite do Padre Cícero. Naquele momento, durante 3 dias, a gente tem um encontro, na minha modesta opinião, dos 2 mais importantes personagens mais conhecidos da cultura nordestina, Padre Cícero e Lampião. E aí ele sai de lá com uma patente que, infelizmente, o governo não reconheceu, de capitão das Forças Legalistas Nacionais. Se aquela patente tivesse válida, como dizem os sertanejos, a gente teria quem sabe, o maior estrategista militar do país. Infelizmente, a patente não valeu, ele retornou para a atividade bandoleira no cangaço, mas eu o defino como um homem extremamente corajoso, um homem extremamente inteligente. Pena que direcionou esses 2 talentos para a vingança e para a violência. Por falar desse acordo, Buscapé, fale de Padre Cícero e Lampião, essa relação. Antes de eu falar nisso, a história de Lampião, quando é contada pelos cidadãos aí da roça, do sítio, se senta todo mundo numa roda para falar das histórias do Lampião, e você vê histórias engraçadas. O senhor falou que não dá pra gente dizer, se o cara vai vir do lado do crime, não quer dizer que uma pessoa dessa isso aí eu concordo plenamente. E por isso que até as histórias são engraçadas. O Lampião fumava, né? Aí vai com ele, com o bando dele, vinha um cidadão, só tinha um pitoquinho de cigarro, de nada. Aí vinha fumando, aí de estrada fora, não sabia. De repente o bando pula em cima assim: você fuma, deixa agora. Aí eu falei assim, quer dizer, ele já casava. Eu só fumo se o senhor quiser. Se quiser, eu deixei. Que eu ia pedir pra fumar, né? E tava uma noite, disse com o pessoal fazendeiro daquela época,
E em casa é a esposa dele e a família e um forró comendo sempre. Sempre naquela época, 8 baixos, a bunda, meia, né? E tome zoada aí. A mulher do coronel disse, rapaz, vai lá naquele lugar, manda acabar aquele forró, rapaz. Tu não manda aqui. Perturbação. Aí ele disse, Tonhão, vem cá, Tonhão. Aí Tonhão era o filho mais velho. Vai lá no forró e acaba aquele forró. Foi eu que mandei. O filho dele foi embora, deu 1 hora, deu 2. Cadê ele voltar? E o forró comendo no centro. Aí ele olhou para uma caçula e disse, fulano não me obedeceu, vai lá, José. José foi para lá e ficou. Aí ele disse, Maria, acho que do jeito que eu tô vendo, quem vai lá acabar aquele forró sou eu. Pegou o negócio e foi-se embora. Saiu meia-noite, 5 horas da manhã, lá vem ele com os 3 filhos cheios de picada. Mas um cadê que não acabasse o forró? Disse, quem tava lá na festa não era com o padre Lampião. Ele ia acabar lá com o padre. Então, todo mundo respeita a história de Lampião, se era bom ou ruim, essa aí eu não sei não. Mas quando tinha o confronto, aí se encontrou com o santo Padre Cícero Rumal. Eita! Tínhamos presença forte do cangaço, fora aqui em Pernambuco. Onde é que resplandecia esses bandos no Nordeste? Excelente pergunta, Antônio. Dos 9 estados nordestinos, 7 haviam presenças eventuais de cangaceiros. Um outro requisito interessante era a mobilidade. O fato de que Lampião, liderando um grupo que chegava a 40, 50, 60 pessoas, uma hora era visto na Bahia, outra hora era visto em Sergipe, ou pelos arredores de Pernambuco, ou na fronteira Pernambuco-Ceará, e eles iam a pé, né? E aí existem aspectos que eu gosto muito de enfatizar, aí onde está a inteligência de um homem. Imagine você liderar um grupo de 40, 50 pessoas para cruzarem, meu amigo, a pé, distâncias de 1.000, 1.500, 2.000 quilômetros. Não podia ser pelas estradas para não ser alvo das volantes, não podia entrar nas cidades, ou seja, por dentro do mato, né, passando dias e noites. Então, e para mim ter ideia disso, trazendo essa discussão para hoje, o Raso da Catarina, na Bahia, é um dos maiores territórios de desafio da convivência da presença humana. Lampião passava semanas com os seus liderados no Raso da Catarina. Trazendo a discussão para hoje, as principais polícias do Nordeste fazem treinamento, né, de tática de guerrilha no Raso da Catarina. Só que as polícias hoje têm helicóptero, têm viaturas, têm N fatores, e Lampião não tinha. E mesmo não tendo, mas ele garantia a liderança e a sobrevivência de grupos de 30, 40, 50 pessoas, né, com o desafio de ter alimentação, de buscar água. Então, por isso que eu digo, como estrategista ele é um homem que poderia ter sido aproveitado pelo Brasil e ter sido essa referência máxima, né, para inclusive as polícias que o perseguiam hoje copiam as táticas e o modelo de sobrevivência do Lampião na sobrevivência no ambiente rudimentar da Caatinga. Muito bem. Ontem eu fui dormir, vi uma coruja na janela. Passei 30 segundos com medo dela. Quando eu olhei no espelho, estava mais feio do que ela. Eu comprei o intervalo, vamos pra já. Na hora de você escolher o colégio do seu filho, vem pro CVI. Tradição, qualidade e inovação. São mais de 43 anos educando, salas climatizadas, laboratórios, quadra poliesportiva, auditório, do ensino infantil, fundamental ao ensino médio. Aqui nós preparamos o seu filho para o futuro. Colégio CVI, Rua Maria do Carmo Montenegro, número 95, Janga Paulista. Fone Zap 99928 2745. Matrículas abertas. Venha fazer parte da nossa família CVI. TV Nova. Direto de Caruaru,
a capital do Agreste, a princesinha mais amada, terra do Cabra da Peste. Para se falar assim, cultura, só se encontra no Nordeste. Tá aí, muito bem. Parabéns. Professor, quando a gente fala das estratégias, e eu quero que o senhor fale para o telespectador do Cantos e Versos, que tem uma história, e ninguém melhor do que o senhor para falar sobre isso. E eu acho que, inclusive, já vi em documentário que Lampião, ele teve a perspicácia de inverter o solado para confundir as volantes. Aliás, naquela época a gente chamava, a polícia tinha dois nomes, né? Era volantes e quem é? Como era o nome que chamava? As volantes se diferenciavam, que na realidade também faziam parte do contexto policial, mas por que era volante? Porque eles não tinham limite de jurisdição. Danada que é isso. Certo. Hoje, por exemplo, suponhamos, ocorrendo um crime em Pernambuco e a polícia entra em perseguição aos miliantes, quando chega na fronteira com a Paraíba, eles não podem adentrar porque é o território da polícia paraibana. Certo. E as volantes tinham esse diferencial, né? Eles ultrapassavam as fronteiras dos estados porque estavam na causa de perseguição aos cangaceiros. É por isso que denominava chamamente de polícias volantes. Mas também me chamavam de macacos, né? Macacos é uma denominação criada pelos cangaceiros, né? Isso antecede o próprio Lampião. E por que macacos? Porque as pessoas entendiam que os militares saltavam de um lugar para outro com muita rapidez. Nos tiroteios, saltando de uma pedra para outra, enfim. E aí era uma forma até de menosprezar exatamente o trabalho dos profissionais da segurança pública. Eles são os macacos. Muito bem. Sim, mas fale sobre essa estratégia de Lampião. Exatamente. Lampião, como homem visionário que era, tinha características dos grandes líderes mundiais, como, por exemplo, o fato de que é atribuído a ele a invenção, né, do solado dos sapatos, porque eles caminhavam para o norte e haviam os rastejadores, que eram peças fundamentais nos grupos volantes. Os rastejadores, eles iam identificando dentro do mato os caminhos por onde passavam pessoas. Um mato quebrado, uma fogueira que foi apagada ontem de noite, e nos rastros a sapiência de Lampião. Como o solado era invertido, então eles caminhavam para o norte e o rastro ficava para o sul, né, dando uma inversão. Naquela época, a gente tem, por exemplo, no filme feito pelo libanês Benjamin Abrão, esse filme foi rodado em 2 momentos, em março e outubro de 1936, lá no sertão de Alagoas, na cidade de Canapi, uma comunidade rural chamada Lajeado do Boi. E no filme a gente vê claramente, né, Lampião com a luneta. Então, com a luneta, para quem está num trabalho de estratégia de combate, você enxerga o seu inimigo a 500 metros de distância. Então, a luneta no sertão nordestino, nos anos 30, era quase como uma injeção eletrônica de um disco voador. Negócio raríssimo. E ele tinha essas estratégias, por exemplo, a capacidade de comunicação do Virgulino, né, com os seus liderados em diversas cidades, a partir de informantes e também do uso do telégrafo. E aquelas coisas extremas que aí eu acho extremamente bacana, estimulante para as pessoas conhecerem mais a nossa história. O camarada que, como líder de um grupo bandoleiro, era perseguido pelas volantes policiais de 7 estados, era amigo de Aronides de Carvalho. Quem era Aronides de Carvalho? Um oficial médico e governador de Sergipe. Então, ele era perseguido pelas volantes de vários estados, mas em Sergipe ele almoçava e jantava na mesa do próprio governador. Então, são esses extremos, né, que mostram que foi uma vida que teve tudo, mas não foi comum em nada, em absolutamente nenhum aspecto. Agora, fora essa perspicácia, essa estratégia que Lampião tinha, né, de ter o bando, de percorrer 1000 quilômetros, hoje, se a gente for calcular e saber o tempo que Lampião passava por dentro, é uma coisa inimaginável. Para os dias de hoje, inimaginável com essa vida instantânea que a gente tem. Mas me diga essa relação, porque eu quero que o senhor agora entre nesse compêndio e nós podermos falar dessa relação que tinha o Padre Cícero com o Lampião. Porque o Padre Cícero também, muitos falam, e o senhor estuda sobre essa relação,
que era político, era um padre muito influente. Como era essa relação do padre Cícero naquela região e essa chegada de Lampião ao padre Cícero? No final do século XIX, a história nordestina registra com muita ênfase o destaque do padre a partir de um suposto milagre, né, de uma hóstia que sangrava, enfim. E o padre, paralelo a isso, tinha um trabalho social grandioso, né, que não foi criação dele. Na verdade, ele faz uma cópia do trabalho social de um outro personagem grandioso, também cearense, assim como o padre Cícero, José Maria Ibiapina. Aqui pertinho de Caruaru a gente tem uma comunidade chamada Gravatá de Ibiapina. Aquela vila foi fundada por esse cidadão, né, o padre Ibiapina, no sentido de ofertar condições para acolher as pessoas. E como eles chamavam, os desvalidos, os miseráveis, pessoas que envelheciam, não tinham direito a uma aposentadoria, mas aí iam para essas comunidades. Um dos destaques da história do padre Cícero era exatamente as casas de caridade. No primeiro bloco, o amigo lembra que dissemos que quando houve o conflito, a seca de 1915, né, seu José Ferreira com os filhos foi para o Juazeiro. E naquele momento o padre Cícero já tinha uma característica, uma identidade política grandiosa, né? O padre Cícero desmembrou o Juazeiro do Crato. O Juazeiro, a grandiosa cidade hoje, era apenas uma comunidade rural do Crato. O padre desmembrou, o padre tornou-se prefeito durante 18 anos. O padre Cícero foi também 2 vezes nomeado vice-governador do estado do Ceará e também eleito deputado federal. Então era um homem que, além de uma sabedoria extraordinária, ele tinha, como poucos, a habilidade de mexer nas engrenagens do poder e estar pelo lado de dentro do poder. E aí, naquela época, exatamente, a gente está falando aí de um sertão dos anos 15, dos anos 20. No encontro que tivemos, exatamente em 4 de março de 1926, quando Virgulino Ferreira da Silva, o rei do cangaço, vai para o Juazeiro, a convite do padre Cícero, a partir de uma articulação de um cidadão chamado Floro Bartolomeu, a meu ver, é um encontro dos 2 maiores líderes do Nordeste daquela época e, quem sabe, até os dias de hoje. Por quê? A política no Ceará, no interior do Ceará, até hoje, ela é influenciada pelo candidato, se ele é favorável ou não ao padre. O candidato até hoje é uma cultura, né? Exatamente isso. Essa cultura criou a partir de padre Cícero? Sem dúvida nenhuma. Um homem extremamente inteligente e que tem características que aí eu deixo como sugestão para os amigos telespectadores depois fazerem a pesquisa. Se a gente estudar o perfil psicológico do padre e do cangaceiro, tem muita coisa em comum. Eram homens extremamente inteligentes, eram homens extremamente corajosos, eram homens extremamente vaidosos, gostavam por demais de fotografias, de entrevistas, eram homens que tinham uma consciência muito densa sobre o papel deles na liderança da sociedade da época, né? E, curiosamente, por exemplo, na história do padre, o padre Cícero, que teve as ordens sacerdotais cassadas pela própria igreja, a igreja o excomungou, lamentavelmente. Até hoje não foi feito o reparo desse processo. Só que o povo santificou. No Nordeste, o santo nordestino é padre Cícero Romão Batista, na opinião de milhões de romeiros. Nós tivemos agora no início do mês, no dia 2 de novembro, a Romaria do padre Cícero e movimenta em torno de 2 milhões de pessoas na cidade do Juazeiro, 152 anos depois, 54 anos depois da ordenação sacerdotal dele. Pois bem, então esse encontro de padre Cícero e Lampião botou na mesma linha, na mesma cena histórica, esses 2 personagens grandiosos e, como poucos, eu repito, como poucos, eles 2 sabiam mover as manivelas do poder e estão no imaginário e na cultura nordestina até os dias de hoje. Não apenas para a gente, enquanto nordestinos, mas são personagens estudados no Brasil todo. Inclusive, hoje, as grandes universidades do mundo, como Harvard e Sorbonne, estudam cultura popular universal, padre Cícero Lampião. Quando o senhor fala dessa fase que ele é excomungado da igreja, como é que fica essa relação do padre Cícero com o catolicismo? Ele continua proferindo missas, ele vai de encontro, ele faz uma comunidade para ele. Como é que fica essa relação dele com a igreja? Excelente pergunta. O Juazeiro é uma cria do padre Cícero. Quando ele volta depois que ordenou-se padre, ele volta para o Juazeiro, no caso para o Crato, em janeiro de 1871. E o Juazeiro todinho se resumiu
mordomia é uma comunidade em torno de 600 pessoas e 3 ruas. Certo. A Rua do Brejo e a Rua Grande. E aí ele leva a mãe e as 2 irmãs e fixa a residência naquele espaço. Hoje, 150 anos depois, a cidade do Juazeiro é a mais importante cidade do interior do Ceará, do ponto de vista político, econômico, social, cultural, religioso e turístico. Só isso. O padre Cícero, Juazeiro, é uma criação dele, das mãos dele. Ele tem uma definição sobre o padre que eu gosto muito, que diz o seguinte: Padre Cícero tornou-se missionário, virou visionário e morreu bilionário. Eu gosto muito dessa definição. E é a mais importante e a mais conhecida referência cultural e religiosa do país. Mas aí o detalhe, quando houve um processo da igreja em relação ao questionamento do fenômeno da hóstia que sangrou, enfim, a igreja entendeu que ele, pela grandeza da sapiência que tinha e pelo acolhimento popular, quem sabe se ele não poderia até fundar uma outra religião. E aí foram, infelizmente, caçadas as ordens sacerdotais. O que é ordem sacerdotal? O direito dele de celebrar a missa, de dar extrema-unção, de batizar as crianças, enfim. Ele respeitou, mas não aceitou. Por que foi que ele não aceitou? Porque até os últimos momentos de vida dele, ele faleceu em julho de 1934, mas ele usava a batina e as pessoas viam nele, as pessoas o consagraram como um santo popular. Em que como era, assim como Virgulino, ele saiu do Juazeiro e foi para Roma, para confabular com o Papa Leão XIII. Fato esse que a história registra: no dia 6 de outubro de 1898, o padre Cícero do Juazeiro do Norte teve um encontro com o Papa Leão XIII durante 30 minutos. Só que aí criou mais, só reforçou o tensionamento, infelizmente, da própria igreja. Por quê? Vamos trazer a discussão para hoje. Eu sou funcionário da Universidade Federal. Se houver um problema administrativo da minha pessoa com a minha instituição, eu tenho que me submeter à autoridade do meu diretor aqui na cidade. Esse processo sobe para o reitor em Recife e, se for adiante, o reitor manda para o Ministério da Educação para que seja apurado a falta que possivelmente eu tenha cometido. Certo. Mas aí, o que foi que o padre fez? E aí, vou me colocar na situação. Seria como se eu tive um problema aqui no meu local de trabalho, eu não quis saber de reitor, de diretor, não. Eu fui diretamente para Brasília conversar com o presidente da República. Entendi. Então, isso quebra toda uma hierarquia. É verdade. E o padre fez isso, Ele deixou de lado a opinião do bispo, do arcebispo, do cardeal e foi para Roma confabular com o padre, com o próprio Papa. Naquele entendimento, eu sou consciente da força, da influência e do domínio social que tenho. Então, eu vou diretamente com a autoridade superior para rever o meu processo. Infelizmente, até hoje não foi revisto. Para concluir sobre o padre, a grandeza que existe religiosa na cidade do Juazeiro, em todo o interior do Ceará, mas curiosamente, se os amigos e os famílias que vão anualmente observam que não existe uma única imagem do padre dentro das igrejas católicas no Juazeiro nem no interior do Ceará. Se resume, infelizmente, a um vitral na igreja de Perpétuo Socorro, onde ele está sepultado. Mas, em contrapartida, tem 2 milhões e meio de romeiros que vão para lá, pessoas que viajam 600, 700 mil quilômetros no caminhão pau de arara ou a pé ou de todo jeito, mas entendendo de que vão para o culto ao homem santificado pela visão popular. E eu defino. Como é que a gente resume o padre Cícero? Na minha opinião, o padre Cícero é um gigante com 27 metros de altura, que é exatamente o tamanho daquela estátua dele lá no Horto. E eu tenho uma união entre o Juazeiro e Caruaru. Aquela estátua foi construída por um grande homem, um grande personagem, que é o Armando Lacerda, o escultor. Armando Lacerda é o mesmo homem que em 1975 foi contratado pelos irmãos Almeida, José e Nildo Almeida, aqui de Caruaru, e homenagearam a grandiosa dupla Ludogério e Eutrópio. As estátuas aqui em Caruaru, na Praça Coronel Porto, Ludogério e Eutrópio, foram assinadas por Armando Lacerda, o mesmo construtor da grandiosa estátua do padre lá no Juazeiro. Que maravilha! Então, na sua visão de historiador, essa foi uma parceria harmoniosa entre Lampião e Padre Cícero. O Lampião tinha um débito de gratidão ao padre e entendia ele como um homem de grande força social pelas pessoas menos favorecidas e, na minha opinião, na visão de Lampião, ele também o via como um homem santo. E aí atendeu a convocação do padre. E por que foi que o padre convocou ele? A história nos conta que, naquele momento, em 1926, havia um movimento do comunismo se implantando aqui no Brasil, na pessoa de Luiz Carlos Prestes. E a primeira linha da ideologia comunista é a reforma agrária. Só que o padre Cícero, como um grandioso latifundiário, um homem que quando morreu deixou 67 propriedades, hoje avaliadas em 3 bilhões de reais.
Quem quiser conferir isso, essa documentação, essas escrituras das propriedades estão no Memorial do Padre. Eu tive a oportunidade, inclusive, de folhear alguns desses documentos. E aí, Luiz Carlos Prestes chega no Nordeste com a ideia de implantar o comunismo e a reforma agrária. Sim. Aí o padre disse, peraí, reforma agrária onde? Na minha área. E nos meus coronéis amigos de... Há um documento na história chamado Pacto dos Coronéis. Padre Cícero juntou 17 líderes políticos que, também para os nossos ouvintes entenderem, coronéis não eram militares, mas homens de uma posse econômica muito boa e compravam a titulação, a patente de coronel ao governo imperial da época. E aí chega Luiz Carlos Prestes com essa história de reforma agrária, etc. E aí o Padre Cícero convoca Virgulino através do Floro Bartolomeu e dá a ele uma patente que infelizmente não foi reconhecida de capitão. Ele nomeia os irmãos primeiro e segundo tenente e o ponto-chave de tudo, o Virgulino recebeu munição e armamento novíssimo, novinho em folha. A partir dali ele sai exatamente reforça ainda esse compromisso de veneração e gratidão ao padre e com mais essa certeza, né, que agora capitão Virgulino Ferreira da Silva. Ele assina os documentos até o último momento de vida, conhecendo-se como capitão Virgulino, não mais um cangaceiro. Aí entra nessa conotação que a gente fala de Padre Cícero e os coronéis que também apoiavam Lampião, e aonde entra a história de Maria Bonita? Porque foi uma mulher, porque na época o cangaço não tinha mulher. Tinha não. Por conta da estratégia, do sofrimento, da vida por dentro dos matos. Onde é que entra essa história, professor? Eu costumo dizer que biologicamente a mulher não foi feita pelo Criador para estar na vivência do cangaço. Por quê? As mulheres têm tensão pré-menstrual, as mulheres têm um período de menstruação, as mulheres passam 9 meses grávidas. Então um ambiente de luta, de tiroteio, de morrer gente esfaqueada, de sangue, de passar fome, necessidade, não é um ambiente propício, favorável para as mulheres. Aí nisso Lampião é um dos pioneiros. Né? Nós dissemos no primeiro bloco sobre 1786, o primeiro registro, né, do cabeleira como cangaceiro aqui em Pernambuco, e a gente dá um salto, chega em 1930. Até 1930 não existiam mulheres no cangaço, mas aí existia um processo de muita violência. Pessoas, coiteiros, infelizmente, quando chegavam os cangaceiros, muitas vezes as filhas dessas pessoas eram estupradas pela violência daqueles homens sanguinários, né, sedentos de sexualidade, da questão hormonal, etc. A história nos conta em 1929, eu estive lá também no município de Paulo Afonso, e aí tem a réplica, né, a reconstrução da casa onde houve o encontro de Virgulino Ferreira da Silva com Maria Gomes de Oliveira. Uma história extremamente interessante. Ela casou muito jovem, com 14 anos de idade, e aos 18 anos não tinha filho. Só que a gente está falando de um sertão numa década de que o homem provava que era macho quando tinha 15, 20 ou 30 filhos. É verdade. E esse casal, 4 anos depois, não tinha filhos. Isso criava um tensionamento entre eles, e vez por outra, quando ela ficava aperreada, passava uns dias na casa da mãe. Foi num desses momentos que Lampião chegou com o bando e conheceu ela. E aí ocorreu aquele estalo do que a gente chama do amor à primeira vista. A história, na narrativa em detalhes, diz que ele se encantou com a beleza dela, ele trazia nos bornais alguns lenços, e qual a profissão de Varmicê? Aí ela disse, eu sou bordadeira. Ele disse, pois deu certo, eu tenho aqui uns lenços e quero deixar para a senhora, agora é pago, diga quanto é o valor, faço questão de pagar com todo gosto. E a senhora vai botar aqui VL, Virgulino Lampião, né? Aí dizem que, folcloricamente, né, que ele tirou o lenço, aí ele jogou para cima, e o lenço era de seda mesmo, fica bem leve, né, abriu-se no ar, e aí provavelmente ela teria dito, realmente o senhor faz jus ao nome de gostar das coisas boas. E aí ele disse, é por isso que eu estou gostando de Varmicê. Só que ela é casada. Certo. Mas aí o que é que acontece? Ela decide, né, sem pressão, sem imposição de ninguém, largar o marido e entrar na vida bandoleira com ele. Ele promete que vai voltar em 15 dias, não volta em 15 dias, volta no início de 1930. E por vontade própria, ela adentra no cangaço. E depois dela, em torno de 35 outras mulheres adentram no cangaço, e ela se torna, a partir daí, a rainha do cangaço. E consciente de que
Era uma vida bandoleira, criminosa, perigosa. Na juventude dos 18 anos, a cabeça dela estaria a prêmio a partir daquele dia. E morreram juntos, né, no combate lá em Egito, em 28 de julho de 1938. Morreu com quantos anos, Maria Bonita? 26. 26 Ela anos. tinha 26 anos de idade. O senhor teve a oportunidade de conhecer a filha deles. E, inclusive, também a alegria de entrevistar Manuel Dantas Loyola. Se os amigos quiserem procurar na internet, procure o Cangaceiro Candinheiro. Em novembro de 2011, fui para a cidade de Buíque, né? Lá, meu pai nasceu em Buíque, onde nasceu também o cangaceiro, o Jararaca, Manuel Leite de Santana. E lá em São Domingos, fui recebido pelo cangaceiro, na época com 92 anos de idade, salvo engano, e conversamos a manhã toda. E ele foi testemunha 2 anos e meio como cangaceiro, inclusive estava no episódio do tiroteio lá em Egito. Olha. Então, um amor à primeira vista. Lampião e Maria Bonita. Exatamente. A partir daí houveram, segundo a narrativa do maior pesquisador, historiador sobre o cangaço de todos os tempos, professor Antônio Amauri, houveram 4 filhos dessa relação. Foi mesmo. Foi. Mas aí os cangaceiros não podiam criar essas crianças pela vida incerta. Geralmente a mulher nos últimos dias da gestação ficava na casa de algum coiteiro, quando dava à luz passava 5, 8, no máximo 10 dias amamentando a criança e deixava, né, para que essas crianças fossem criadas pelos coiteiros ou então pelos padres da época. Então o senhor está dizendo que Lampião teve 4 filhos? Exatamente isso. A narrativa do professor Antônio Amauri, houveram 4 filhos. Mas no registro histórico, o senhor conheceu a única filha de Lampião? Exatamente. Dona Expedita Ferreira, que foi homenageada no Carnaval do Rio de Janeiro, né? A escola, inclusive, que ela foi homenageada, ganhou o Carnaval daquele ano, e ela reside com a neta, a Dona Vera Ferreira, em Aracaju, no estado de Sergipe. Hoje é uma senhorinha com 92 anos, Expedita Ferreira da Silva. Muito bem. Para encerrar esse bloco, fale de um amor, de um homem e de uma mulher do sertão. Vou falar de umas coisas de Lampião que a professora estava falando agora. Lampião era festeiro, era um homem muito animado. Tocava 8 baixo, muito bem executado. Até eu já turma diz que ele criou o chachado. É verdade. Quem fala em Padre Cício, que eu não conheço tanto, para falar de Lampião, pareia que casa espanto. Um é bandido bom e o outro é santo sem ser santo. Excelente. Vamos para o intervalo, a gente volta. Parabéns. Na hora de você escolher o colégio do seu filho, vem para o CVI. Tradição, qualidade e inovação. São mais de 43 anos educando, salas climatizadas, laboratórios, quadra poliesportiva, auditório, do ensino infantil, fundamental ao ensino médio. Aqui nós preparamos o seu filho para o futuro. Colégio CVI, Rua Maria do Carmo Montenegro, número 95, Janga Paulista. Fone Zap 99928 2745. Matrículas abertas. Venha fazer parte da nossa família CVI. TV Nova. Para se falar em amor, você veja como é. Eu também conheço amor, sou Deus busca pé. Mulher, bicho, bem forte. Me diga se não é. Até Lampião valentão se dobrou para uma mulher. É verdade. Agora, essa relação que o senhor falou sobre o coiteiro é uma coisa interessante, porque Lampião não teria esse trajeto, não é? Os principais trajetos dele, vamos dizer, aqui do sertão pernambucano para a Bahia, não é? Sim. Que quando aconteceu a morte dele em Angico. Mas a história de Lampião, as cruzadas de Lampião, não seria tão fácil
se não tivesse apoio dos fazendeiros. Como era essa relação? Exatamente isso, né? É outra coisa que torna comum, que faz uma ligação entre o rei do cangaço e o padre Cícero. Eram homens que transitavam entre as duas esferas da sociedade, os muito poderosos e a sociedade de vaqueiros, de agricultores, né, de sertanejos muito pobres. Eles transitavam entre essas duas comunidades com muita facilidade. 95% das pessoas que adentraram no cangaço foram em busca de uma vingança, porque entenderam que a justiça daquele momento não alcançava, não favorecia os pobres, os agricultores, as pessoas analfabetas. Então, alguém estuprou minha irmã, eu fui na delegacia, não resolvendo nada, eu vou resolver do meu jeito. E como é que eu resolvo do meu jeito? Virando cangaceiro. Então, essa era a linha. E em relação à questão do padre Cícero, as chamadas casas de caridade são a base do trabalho social dele, que até hoje frutifica lá no Juazeiro. Mas, como dissemos agora há pouco, né, o padre tornou-se prefeito, vice-governador, deputado federal, então ele dialogava, transitava e era muito respeitado pela elite política e econômica do Ceará. Assim como também, como afirmamos agora há pouco, né, Lampião era amigo pessoal de Hieronides de Carvalho, o governador de Sergipe. Era um homem que tinha uma vaidade grandiosa. É um homem que, em determinado momento da história, ele escreve um bilhete, né, para o governador de Pernambuco, propondo uma divisão. Né, vamos fazer um acordo para ficar todo mundo em paz. O senhor governa das pancadas do mar até Rio Branco, no caso da cidade de Arco Verde. De Arco Verde até o Rio São Francisco, que governa sou eu. Das pancadas do mar. Das pancadas do mar. Então você de Recife até Arco Verde. Arco Verde. De Arco Verde. E Lampião queria ser nada mais nada menos do que governador. O governador do Sertão. Ele se autodenomina o governador do Sertão. Quem era o governador nessa época? Antes de responder ao amigo, uma coisa que eu acho extremamente bacana, e se o nosso querido amigo Nery já ilustra por demais essa edição do programa com o cordel, como literatura popular, versátil e criativa, foi quem mais divulgou, quem mais propagou e propaga até os dias de hoje os feitos de Lampião e de Padre Cícero. Pena que não tem muita fidelidade com a história, fica livre pela criação, né, pela criatividade menor dos nossos poetas. Mas é aquilo que eu denomino da herança do cangaço. O que foi que o cangaço deixou como herança? Que é uma história, uma saga de violência, de criminalidade, de muito sangue inocente, infelizmente. Mas o cangaço deixou pra gente um estilo musical, o chachado, né? Historicamente de autoria do Virgulino Ferreira, o Lampião, deixou pra gente a literatura do cordel extremamente fértil. O cangaço deixou para nós a estética feita a partir de Dadá, esposa do Curisco, que era um excelente bordadeira. Existem trabalhos belíssimos dela, que inclusive são estudados aqui em Caruaru, no curso de design, né? A estética do cangaço atribuída à dona Dadá, a habilidade dele com armamento, com artilharia, a capacidade de sobrevivência, que é um modelo copiado e estudado pelas polícias do Nordeste como um todo. Então tem todo um conjunto cultural, né, herdado pelo cangaço, que é nesse ponto que a gente aplaude, estuda e aplica o nosso tempo para não só conhecer e entender, mas principalmente explicar às pessoas através do seu programa. Onde é que chega com o Lampião pela sua vaidade? Como é que esse cabra conseguiu chegar até Lampião para botar Lampião para o mundo através da fotografia? Um cidadão chamado Benjamin Abrão, um libanês que em 1914 eclodiu a Primeira Guerra Mundial. O seu Benjamin, que não era de atirar, não queria bater nem apanhar, embarcou no navio lá no Líbano e saltou aqui em Recife. Eu localizei familiares dele, a família L. Rimas, empresários. A família L. Rimas. Até hoje tem em Recife. Exatamente isso, empresários em Recife. Isso. Só que o seu Benjamin era o primo pobre da família. E aí não deram muito. A gente vai te ajudar o seguinte: compra aqui um tabuleiro e vai ali para Rua Nova, para Rua Imperial, vender pente, brilhantina, etc. O seu Benjamin era um homem ambicioso. Entendeu que aquilo ali ia dar futuro. Mas aí ele vê pelas manchetes do Diário de Pernambuco o trabalho social e a ênfase do Padre Cícero. Qual foi a dele? Embarcou num trem lá em Recife, saltou em Arco Verde, e de Arco Verde foi no ombro do cavalo, chegou no Juazeiro. No primeiro momento ganhou a simpatia do padre, tornou-se o secretário particular do Padre Cícero durante 20 anos. Em 1934, o Padre Cícero faleceu de causas naturais aos 90 anos de vida. E aí, seu Benjamin, vou fazer o que agora? Havia uma governanta, Beata Mocinha, decantada por Luiz Gonzaga, era quem comandava o império econômico do Padre Cícero, mas não gostava do seu Benjamin.
E aí o seu Benjamin, sabe uma coisa? Eu vou ganhar dinheiro agora no cinema. O seu Benjamin monta no lombo de um cavalo, parte do Juazeiro, 600 quilômetros, chega em Fortaleza. Procura um cidadão, Ademar Bezerra Albuquerque. Eu já fiz esse roteiro também, fui conhecer familiares de seu Ademar. Seu Ademar, o primeiro empresário do Ceará a investir, a ter comércio para vendas de filmadoras e máquinas fotográficas. Isso nos anos 30. E aí seu Benjamin propõe, olha, vamos ganhar dinheiro juntos, a gente vai fazer uma sociedade. Quando nem sequer existia a palavra marketing. Eu sou um homem capaz de chegar em Lampião. E aí o senhor Ademar disse, sim, mas o que é que eu tenho com isso? Não, o senhor vai me emprestar uma filmadora e uma máquina fotográfica, eu vou filmar, fotografar ele, e como, ou até hoje, as melhores lentes do mundo, vai fazer a propaganda agora, são as lentes Carl Zeiss, que é a lente de uma empresa alemã. O senhor arruma um patrocínio com essa dona da máquina, eu vou fazer o filme e a gente vai ganhar dinheiro vendendo o filme, rodando aqui em Recife. E vou vender as fotos para o Diário de Pernambuco e para Irineu Marinho. Irineu Marinho, pai do jornalista Roberto Marinho, fundador do jornal o Globo. E aí ele convence o seu Ademar. Seu Ademar da filmadora, máquina fotográfica, seu Benjamin monta no lombo de um cavalo, parte para o sertão de Alagoas. Em março e outubro de 1936, seu Benjamin, com a credencial de ex-secretário do Padre Cícero, e que teve com Lampião em 1926. Lembra aí, professor? Seu Benjamin assessorou o Virgulino em 1926, naquelas 3 noites que ele passou no Juazeiro. E com essa credencial chegou até Lampião. Lampião, extremamente vaidoso, né? Cometeu um erro estratégico infantil. Ele deu face ao cangaço. Seu Benjamin fez dezenas e dezenas. Ele deu face ao cangaço. O seu Benjamin fez dezenas e dezenas de fotografias, fez um filme que aí ele deixou registrado na caderneta, uma película com 2,5 km, o filme, né, de 8 mm, na filmadorazinha a manivela, e começou a propagar. Inclusive, tem essas imagens na internet, sugiro aos amigos que procurem Benjamin Abrão. E aí seu Benjamin botou Virgulino fazendo uma propaganda, segurando um cartaz da Bayer, a empresa de medicamento alemã, e lendo uma revista e com edição do jornal Globo. Para vender exatamente esse material a Irineu Marinho. Só que essa parte que a gente acha engraçado, para o seu Benjamin não teve graça nenhuma. Essas imagens bateram no gabinete do presidente Vargas. E aí Getúlio Vargas, no seu gabinete do Palácio do Catete, fui para o Rio de Janeiro para ver essa documentação também. Está no Palácio do Catete. Getúlio Vargas disse, mas peraí, como é que eu, como presidente, invisto anualmente milhares no réis da época para combater o cangaço, e agora os cangaceiros, o chefe do cangaço está na manchete do diário e eu não estou. Quem foi o camarada que fez isso? Benjamin Abrão. Aí havia um departamento de imprensa e propaganda, DIP, que era um dos órgãos mais fortes do governo Vargas, que fazia a propaganda do presidente. Havia um cidadão chamado Lourinaldo Fontes, da família Fontes, aqui de Caruaru, um homem nomeado pelo próprio presidente. E aí, quem foi que fez essas fotos e essas imagens? Fulano e tal, Benjamin Abrão. Caçar o acervo. Uma polícia secreta de Vargas entra na casa do seu Benjamin, revira tudo e toca fogo nas imagens e nos filmes. Mas não ficou só isso. O seu Benjamin pagou por esse episódio com a própria vida, com 42 facadas. Um episódio até hoje nunca explicado, no município de Águas Belas. Ele estava tomando uma cervejinha numa bodeguinha à noite. Quando terminou, pagou, caminhou uns 20 metros, deu um apagão na cidade. Quando as luzes acendem, 30 minutos depois, estava o seu Benjamin com 42 facadas. Criaram uma história fictícia de que ele era amante de uma mulher casada e que o marido da mulher, que era um deficiente das 2 pernas, tinha matado ele, esfaqueado, etc. A minha, essa versão não convence. 15 minutos depois, foi o inquérito mais rápido da história do Brasil, o delegado disse, não, foi o marido da mulher que matou o... Mas aí tem muito mais uma nuance de ter mexido com interesses do governo. Ou seja, na ingenuidade, Lampião terminou dando face ao cangaço, ficou muito mais fácil para as forças volantes perseguirem o camarada que tinha a fotografia dele, exatamente. Então, é mais um ingrediente do poder, a vaidade, que acabou culminando com a morte de ambos, tanto do Benjamin Abrão quanto do próprio Lampião. Como é que sai e como é que é fechado o cerco para Lampião? Como é que conseguiram essa artimanha? Um cara extremamente inteligente, corajoso, como disse no início do nosso programa. A captura dele, a morte, o combate, etc., começou por uma coisa que extremamente simples, extremamente... A história nos conta. Eu fui também para Angicos para fazer isso, entrevistei pessoas herdeiros dos personagens, né? E a história nos conta que Lampião, em 1930, em julho de 38, ele vai para Angicos, no Poito de Angicos, como chamam, que fica no lado de
Sergipe, né, no Rio São Francisco, e ele com 40 anos de idade já tinha tido alguns dos vários combates, levado alguns tiros, a saúde não estava muito boa. Isso foi dito a mim pelo Candeeiro, né, na entrevista que fiz a ele lá em São Domingos, 2011. E aí, capitão, o senhor vai fazer o quê? Eu estou com Maria, no caso Maria Bonita, eu estou com Maria, a gente vai pegar esse expedito e vamos embora para Goiás ou para o Mato Grosso. E o senhor vai viver de quê? E aí o Candeeiro disse a mim que ele abriu um bornado, está vendo? Isso aqui dá para eu comprar uma fazenda. Várias peças de ouro, relógios, colar, etc. Imagina, eu 3 ou 4 quilos de ouro daria a ele hoje um valor em torno de R$1,5 milhão. É a ideia dele de entregar o bando para o Curiche, que estava marcado, né, para quinta-feira esse encontro. Ele iria repassar o bando e dali ele ia embora. Ele chamou um dos coiteiros e disse: olha, vamos fazer aqui uma comemoração. Tome aqui o dinheiro, vá para Piranhas, compre vinho e queijo para a gente celebrar isso aqui. O cidadão chamado Pedro de Cândido tem a réplica da casinha dele lá em Egito, atravessou num barco, são 9 quilômetros de Egito para Piranhas. Chegou em Piranhas, comprar o queijo. Não, mas o queijo, um ano ruim de chuvas, o gado tinha dado pouco leite, não tem esse queijo, tem, não tem. Aí o feirante disse: rapaz, olha, você quer quanto de queijo? Não, o que tiver, 20 ou 30, 40 quilos. Aí disse: procure Joca Bernardo. Joca Bernardo, um personagem comum da história lá em Piranhas, mas a história também nos mostra que em determinado momento da juventude de ambos, Pedro de Cândido, coiteiro de Lampião, e Joca Bernardo, houve um romance com uma menina. E o Pedro de Cândido conquistou o coração da menina e o Joca não. O Joca alimentou isso como uma raiva e esperou um momento para ter uma vingança. Chega o Pedro de Cândido lá na fazenda, né, o Joca era vaqueiro, não era o dono da fazenda. Rapaz, eu soube que você fez uma produção de queijo e eu quero comprar. Imagino eu, quantidade. Tem 35 quilos de queijo, mas já está vendido. Vou trazer a discussão para hoje. 1 quilo de queijo de coalho de boa quadrada em torno de R$28. Vendeu a quantas? Vendi a 25, eu pago a 40. Parou, mas sabe uma coisa? Eu vou vender e faço o queijo e vendo para outro. Botou o dinheiro no bolso, mas aí deu aquele estado. Peraí, se Pedro de Cândido é vaqueiro, assim como eu, onde é que ele arrumou esse dinheiro para comprar esse queijo? Em 1938 não tinha geladeira. O queijo tinha que ser comido de uma hora para outra, 35 ou 40 quilos. E agora? Como é que a gente faz com isso? Pedro Sabão deve estar Lampião, que ele é coiteiro dele. Ei. Na hora que Joca Bernardo bota o dinheiro no bolso, parte para o centro de Piranhas e enfrenta a estação ferroviária, hoje um museu do cangaço, ele procura o sargento e aí diz ele: sargento, aperte Pedro, que Pedro Sabão deve estar Lampião tá, e está aqui na redondeza. O sargento vai dentro da estação, vai falar com um telégrafo, um cidadão chamado Valdemar Damasceno, passe um telegrama para Pedra, no caso da cidade hoje de Delmiro, próximo, né, Piranha. Passe um telegrama para Pedra, para o tenente, que na época era sargento, né, o João Bezerra, com a seguinte mensagem: boi no pasto, regresse. Boi no pasto, regresse era uma linguagem codificada da polícia quando haviam cangaceiros no entorno. E aí, rapidamente, em menos de 24 horas, o João Bezerra articula com o pessoal dele, entram em 2 canoas, descem à noite o Rio São Francisco, e aí no cerco divide a volante em 3 grupos, e aí tem um tiroteio que culmina com a morte do Lampião. Quem quiser ver o final disso, em Maceió, no Instituto Histórico e Geográfico, estão lá as peças originais que o Lampião estava usando nesse momento. Um punhal com uma das balas de fuzil pegou no punhal, arrancou um pedaço, o chapéu de couro, de vaqueta, excelente, muito bonito, e a pistola Parabellum com a qual ele morreu com ela em mãos. E para fechar, o prêmio era a cabeça. Exatamente. Cortar a cabeça era um negócio muito bacana para todo mundo. O amigo que fosse civil, chegasse uma delegacia com a cabeça de alguém e dissesse: isso aqui era um cangaceiro, você recebia geralmente um prêmio em dinheiro. Então, se você fosse civil, você já ganhava um status e um dinheiro também. Se você fosse militar, você ganhava uma patente. Se você fosse um cangaceiro, ganhava o perdão dos crimes que você havia cometido. E se fosse a de Lampião, o governo da Bahia lançou, inclusive, na época, um cartaz que tem também na internet, premiando com R$50 mil. R$50 mil em dinheiro de hoje daria para comprar 12 carros populares. Então, R$50 mil, 5 vezes 12, 60, seria um prêmio hoje de R$600 mil, era o que valia a cabeça de Lampião pago pelo governo da Bahia. Essas cabeças ficaram pelo tempo? Estão em algum lugar? Fui também para lá. O Instituto Nina Rodrigues, em Salvador, a primeira faculdade de medicina do Brasil, ficou com as 11 cabeças até 1969. Em 69, a família Virgulino pediu autorização à justiça e foram enterradas no cemitério Quinta dos Lázaros, lá em Salvador. Muito bem.
Cantos e Versos teve a honra de estar aqui com o nosso querido professor historiador maravilhoso. Obrigado, meu filho. Obrigado, mas aqui é uma história para contar. O professor José Urbano, você soube agora o lado B da história de Lampião, a falada por quem conviveu, quem correu, quem percorreu as histórias e as estradas de Lampião. Aqui sabe. Buscapé. Agradecer a você e dizer assim, a história de Lampião é uma história muito extensa. Todo mundo conta, quer saber, ninguém dispensa. Mas uma coisa eu tenho certeza, que o crime não compensa. Excelente, parabéns. Vamos fechar falando desse sertão, declame aliás, fale um aboio do sertão, fale do gado, fale do agreste, fale do cuscuz, fale do cancão. Eu estou virando até poeta. Não, eu estou dando até um modo. Você falou da coruja, né? Foi da coruja. Da coruja. O que é que eu faço? Eu já decorei. De novo. Ontem eu fui dormir, vi uma coruja na janela, passei 30 segundos olhando a feiura dela. Quando eu acordei, me olhei no espelho, estava mais feio do que ela. Isso é o poeta Tony Oliveira, que assim, chega e me emociona. Mas, pra falar do cuscuz, que foi minha criação, tinha o leite, tinha o queijo, como teve Lampião, que o bom mesmo é falar, fazer verso e aboiar, só falando do sertão. Excelente, parabéns. Obrigado a vocês. Cantos e Versos, apoio cultural, Colégio Virgem Imaculada, Janga Paulista.